Bancasesp, 2011, TJ, cargo analista judiciário, área judiciária. Uma das funções do princípio da legalidade refere-se à proibição de se realizar incriminações vagas e indeterminadas, visto que, no preceito primário do tipo penal incriminador, é obrigatória a existência de definição precisa da conduta proibida ou imposta, sendo vedada, com base em tal princípio, a criação de tipos que contenham conceitos vagos e imprecisos. Item correto. O princípio da legalidade exige que a conduta proibida esteja prevista em lei e que esta lei seja anterior, reserva legal mais anterioridade. Além disso, exige que a definição da conduta incriminada seja precisa, para que não haja indeterminação no conceito da conduta proibida, o que geraria insegurança jurídica. Bancasesp, 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Dado o princípio da legalidade, o Poder Executivo não pode majorar as penas cominadas aos crimes cometidos contra a administração pública por meio de decreto. Item correto. O Poder Executivo não pode majorar as penas dos crimes praticados contra a administração pública, nem as penas de qualquer crime mediante decreto. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas, bem como majorar penas. Bancasesp, 2012, Polícia Federal, cargo agente da Polícia Federal. O fato de determinada conduta ser considerada crime somente se estiver como tal expressamente prevista em lei não impede, em decorrência do princípio da anterioridade, que sejam sancionadas condutas praticadas antes da vigência de norma excepcional ou temporária que as caracterize como crime. Item errado. As normas excepcionais e temporárias têm como característica principal o fato de que, mesmo revogadas, continuam a reger os fatos praticados durante sua vigência, não ocorrendo abolitio criminis na hipótese. Mas as leis excepcionais e temporárias não podem ser aplicadas a fatos praticados antes de sua entrada em vigor. Bancasesp, 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Uma pessoa poderá ser considerada culpada após sentença condenatória pela prática de crime, ainda que dela recorra. Item errado. Se ainda está pendente o julgamento do recurso interposto pela defesa, significa que ainda não há sentença penal condenatória transitada em julgado. Se a sentença penal condenatória ainda não transitou em julgado, a pessoa ainda não pode ser considerada culpada pelo princípio da presunção de inocência. Bancasesp, 2012, TJ, cargo técnico judiciário. Os sucessores daquele que falecer antes de cumprir a pena a que tiver sido condenado poderão ser obrigados a cumpri-la em seu lugar. Item errado. A pena é intransferível pelo princípio da intranscendência da pena. Os herdeiros poderão ser obrigados a reparar o dano causado, mas, mesmo assim, a obrigação de reparar o dano não pode ser em valor superior ao valor transferido pelo falecido a título de herança. Bancasesp, 2012, Polícia Civil, cargo agente de polícia. Em caso de urgência, a definição do que é crime pode ser realizada por meio de medida provisória. Item errado. Pelo princípio da reserva legal, somente lei em sentido estrito, diploma legislativo produzido pelo Poder Legislativo, é que pode definir condutas criminosas
como majorar penas. Nem mesmo medida provisória, diploma legislativo emanado do Poder Executivo, poderá definir crimes ou majorar penas, ainda que se trate de urgência. Banca-CESP, 2013, PG, cargo procurador. À luz das fontes do direito penal e considerando os princípios a ele aplicáveis, julgue o item abaixo. Segundo a jurisprudência do STF e do STJ, a aplicação do princípio da insignificância no direito penal está condicionada ao atendimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, valor do objeto material da infração inferior a um salário mínimo, não contribuição da vítima para a deflagração da ação criminosa, ausência de violência ou grave ameaça à pessoa. Item errado. Os requisitos exigidos pelo STF e pelo STJ são mari, M de mínima ofensividade da conduta, A de ausência de periculosidade social da ação, R de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e I de inexpressividade da lesão jurídica. Banca-CESP, 2013, TJ, cargo titular notarial. O direito penal só deve se preocupar com a proteção dos bens jurídicos mais essenciais à vida em sociedade, constituindo a sua intervenção a ultima ratio, ou seja, tal intervenção somente será exigida quando não se fizer suficiente a proteção proporcionada pelos demais ramos do direito. Tal conceito tem relação com o princípio da letra A, anterioridade, letra B, reserva legal, letra C, intervenção mínima, letra D, proporcionalidade, letra E, intranscendência. A resposta correta é a letra C. O enunciado descreve perfeitamente o princípio da intervenção mínima, ou da ultima ratio, segundo o qual o direito penal não deve ser chamado a atuar em todo e qualquer caso em que haja lesão ou potencial lesão a bens jurídicos relevantes, mas somente quando os demais ramos do direito não forem suficientes. Banca-CESP, 2012, AGU, cargo advogado da União. A respeito dos efeitos da condenação criminal e de crimes contra a administração pública, é correto afirmar que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública, pois a punição do agente, nesse caso, tem o propósito de resguardar não apenas o aspecto patrimonial, mas principalmente a moral administrativa. Item correto. Atualmente, o tema se encontra sumulado pelo STJ, súmula 599, no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes contra a administração pública. A lei penal que beneficia o agente não apenas retroage para alcançar o fato praticado antes de sua entrada em vigor, como também, embora revogada, continua a reger o fato ocorrido ao tempo de sua vigência. Item correto. Ainda que seja revogada por outra, mais gravosa, a lei penal mais benéfica continua a reger os fatos ocorridos durante a sua vigência e anteriormente à sua vigência.